amiguinhos! Tudo bem com vocês? É uma delícia ter vocês aqui comigo no nosso Bíblia e Companhia. E tá chegando uma época tão gostosa, não é verdade? Uma época em que a gente come o quê? Chocolate! Mas a Páscoa não é só chocolate. A história da Páscoa é algo muito importante para nós cristãos, porque fala de algo que nos trouxe salvação. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas você sabia que existem duas Páscoas? E hoje nós vamos aprender sobre a primeira Páscoa. No próximo episódio nós vamos conhecer sobre a segunda Páscoa, que é a Páscoa mais conhecida de todo mundo. Mas hoje a gente vai conhecer a primeira Páscoa. E aonde a gente aprende as coisas da Bíblia? Isso mesmo! Já tá na hora da história! É hora da história! A história de hoje está no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, e fala a respeito de um tempo em que o povo de Deus era escravo no Egito. Escravo é quando você trabalha e você não recebe nada. O povo estava lá na escravidão porque havia um rei, um faraó, que não gostava do povo de Israel. Por causa disso, ele fez que o povo se tornasse escravo. Eles eram muito tristes, porque eles não podiam fazer nada, eles estavam ali presos e eles sentiam o gosto amargo da escravidão por causa desse rei, esse faraó que governava o Egito. Foi assim que surgiu a primeira Páscoa. Sabe por quê? O povo de Israel, eles clamaram a Deus. E Deus levantou um homem para libertar Israel, para ser o libertador, o líder de Israel nessa época em que eles iam sair do Egito. Deus, através de Moisés, fez muitos sinais para que esse faraó deixasse o povo ir embora. Mas Deus avisou Moisés que o coração desse rei, desse faraó, estaria endurecido, estaria fechado. E ele não ia deixar o povo partir. Por causa disso, Deus falou para Moisés que ia enviar 10 pragas sobre o Egito, para que o faraó deixasse o povo ir. E foi exatamente assim que aconteceu. Moisés foi lá e falou com o faraó e disse: deixe meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido, disse: não, eu não deixo. Deus falou para Moisés: vou enviar a primeira praga. E sabe que praga era essa? As águas do Egito viraram sangue. Moisés, ele tinha um cajado, uma vara, e Deus dizia: bate com essa vara nas águas e as águas vão virar sangue. E foi assim que aconteceu. As águas do Egito viraram sangue. As águas dos rios, as águas dos potes, onde havia água virou sangue. Imagine, não tinha água para beber e a água virou sangue. Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Deus mandou a segunda praga. Rãs começaram a sair das águas e encheram todo
Egito. Por onde eles iam tinha rã, era a praga das rãs. Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Deus enviou a terceira praga. Do pó da terra começou a surgir piolhos. Piolho, 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 todo mundo ficou cheio de piolho. Imagine, ele se coçava. E a praga de piolho invadiu todo o Egito. Mas, mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Por que será? Isso mesmo, porque ele estava com o coração endurecido. E veio a quarta praga. Mosca. Moscas encheram todo o Egito, todo lugar que você ia tinha muita mosca. Mas esse Faraó, ele não liberava o povo de Deus e veio a quinta praga, que foi uma doença que veio sobre os animais. Muitos animais ficaram doentes e morriam dessa doença. Mas os animais do povo de Deus, eles não ficaram doentes. Somente os animais dos egípcios que ficaram com essa doença e muitos deles morreram. Depois veio uma peste sobre as pessoas que causava ferida na pele, coçava e causava ferida na perna, era uma sarna. Todos eles começaram a se coçar e ficaram cheios de ferida por causa da sexta praga. Mas mesmo assim, esse Faraó, ele não queria libertar o povo de Deus. E veio a sétima praga lá do céu. O céu escureceu e começou trovão, raio, e começou a cair fogo e pedras do céu. Imagine! Essas pedras destruíram plantação, destruíram muita coisa por causa dessa sétima praga. Deus ia usando Moisés para ir lá conversar com esse rei, mas ele não aceitava. E logo depois que Moisés avisava, a praga vinha, porque era Deus mandando tudo isso sobre o Egito para que esse Faraó libertasse o povo. Veio a oitava praga, gafanhotos. Gafanhotos, eles comeram tudo que eles encontravam pela frente. As plantações, e foram comendo. E mesmo assim, esse rei não deixava o povo ir. Moisés, mais uma vez em obediência ao que Deus havia mandado, foi até lá e falou: deixe meu povo ir, porque senão vão vir trevas sobre o Egito. O Faraó disse não. Durante 3 dias, todo o Egito ficou em trevas, ninguém enxergava nada, porque estava tudo muito escuro. Mas mesmo assim, esse homem de coração endurecido não libertou o povo. Deus falou para Moisés que ia enviar a 10ª praga, a pior de todas. Mas antes de enviar essa praga, Deus disse para Moisés que o povo de Deus tinha que se preparar, porque essa praga ia vir sobre os egípcios, somente sobre a família dos egípcios. Iria a praga da morte. O anjo da morte ia passar sobre o Egito e todo filho mais velho das famílias dos egípcios e todo animal mais velho das criações dos egípcios iria morrer, a morte dos primogênitos. Mas será que a morte ia chegar para o povo de Israel? Não, Deus disse que não iria chegar sobre eles, mas eles precisavam se preparar. Deus deu a instrução do que eles deveriam fazer. E foi essa a primeira Páscoa. Lembra que eu falei como surgiu a primeira Páscoa? Foi no meio de tudo isso que eu contei para você. Ia vir a 10ª praga e Deus falou: vocês vão ter que fazer
a Páscoa. Vocês vão ter que comemorar a Páscoa. E depois vai vir a 10ª praga e depois vocês vão partir. Eu vou libertar o povo, porque essa praga vai amolecer o coração do faraó e ele vai libertar o povo. Vamos conhecer qual a instrução que Deus deu para o povo de Israel? As instruções que Deus deu para eles foi que eles sacrificassem um cordeiro. Era importante que esse cordeiro não tivesse nenhuma mancha, que fosse um animal perfeito. Eles criavam esses animais para quê? Que serviam de alimento para eles. E Deus disse assim, ó, vocês vão sacrificar um animal, um cordeiro, e vão fazer a seguinte coisa. Deus deu as instruções certinho através de Moisés para o povo de Israel fazer. Eles teriam que sacrificar um cordeiro sem mancha, um cordeiro assim perfeito, e eles deveriam pegar o sangue desse cordeiro, ó. Eles deveriam pegar o sangue e eles deveriam passar no umbral das portas. O que é umbral? É essa parte aqui, ó, que tem nas portas. Se você olhar aí na sua porta, você vai ver que tem, né, um umbral. Então, para fora da casa, eles deveriam passar nos umbrais da porta o sangue daquele cordeiro. Por quê? Porque o anjo da morte, na 10ª praga, quando ele viesse sobre o Egito, ele ia estar passando. Quando ele visse que naquela porta tinha o sangue do cordeiro, esse anjo ia ver que ali tinha o povo de Israel. E a morte não iria chegar nessa casa. Por quê? Porque era o povo que era escravo, o povo de Israel. Então essa foi a ordem que Deus deu. E os israelitas fizeram do jeito que Deus havia mandado. Sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue na porta. Durante a noite, Deus deu a ordem que eles iam fazer uma ceia, eles iriam comer uma ceia. E ele disse o que eles deveriam comer. Ele disse, a carne do cordeiro que vocês sacrificaram, vocês vão assar e vocês vão comer junto com as suas famílias, junto com o pão sem fermento e com as ervas amargas. Então, naquela noite, eles jantaram, eles fizeram uma ceia e comeram a carne do cordeiro assada, o pão sem fermento e as ervas amargas. Quando deu meia-noite, o anjo da morte passou sobre o Egito, a 10ª praga, e todo primogênito das famílias dos egípcios e dos animais morreram. Todos morreram. Todos os filhos mais velhos morreram. A Bíblia disse que houve grande tristeza sobre o Egito. Até então, quem vivia triste era o povo de Israel. Mas depois dessa praga, veio uma grande tristeza sobre o Egito. E por causa disso foi que esse faraó decidiu libertar o povo de Israel depois dessa praga. E o povo pôde sair. Mas para onde que eles estavam indo? Eles não tinham terra. Eles estavam indo para Canaã, uma terra que mana leite e mel. O que quer dizer isso? Uma terra cheia de fartura. Então o povo de Israel estava aqui, escravo no Egito, mas Deus os libertou. E eles partiram em direção a Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles. Porque agora eles não eram mais escravos. Deus os libertou. Então a história da primeira Páscoa
fala de libertação, da libertação do povo de Israel. E sabe, crianças, o povo de Israel até hoje comemora essa Páscoa, porque foi algo que Deus colocou para eles, que todos os anos eles iriam fazer esse alimento no dia da Páscoa, eles iriam comer esse alimento para lembrar do que? Da grande libertação que Deus deu para o povo de Israel, para eles não esquecerem que a escravidão era amarga. Lembra que eu falei das ervas amargas? Era para lembrar do quanto a escravidão era amarga, era triste. Então até hoje eles comemoram a festa da Páscoa. E assim foi a primeira Páscoa. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Ana Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Vocês já voltaram? Nosso episódio de hoje está tão interessante, não é verdade? Já ouvimos a história bíblica que nos explicou como aconteceu a primeira Páscoa. E você viu o que eu tenho aqui? Isso mesmo, uma ovelhinha! Olha que bonitinha que ela é! E essa ovelhinha eu fiz ela, sabe com o quê? Com canudinho de papelão, exatamente! Aquele canudinho que sobra do papel higiênico. E veja, as patinhas dela são de cotonetes. Fofa, não é verdade? Eu vou ensinar o passo a passo de como você faz essa ovelhinha onde? No laboratório de criatividade, isso mesmo! Laboratório de Criatividade. Vamos então fazer essa linda ovelhinha. Olhe que bonitinha que ela é, veja de perto. Olha só, que gracinha que ela é, olha a carinha dela. Vamos lá então, passo a passo. Para fazer essa ovelhinha você vai precisar de tubinho de papel higiênico para fazer o corpo dela. As patinhas e a orelha a gente vai fazer com cotonetes. Então a gente vai precisar de 5 cotonetes. A gente vai precisar de um pedacinho de papel amarelo. Vamos precisar de sulfite branco e um pedacinho de cartolina branca, tá? Vamos precisar também de cola, régua, fita crepe, canetinha preta e vermelha, lápis, algodão que a gente vai colar nela e tesoura. Você vai precisar também de uma tampinha, alguma coisa redonda que você vai usar de molde para fazer a cabecinha da sua ovelha, tá bom? Vamos lá então, passo a passo. A primeira parte que nós vamos fazer é o corpo da nossa ovelha. Então a gente vai encapar esse rolinho aqui de papel com sulfite branco, tá? Pra quê? Pra fazer o fundo, né? A primeira parte da nossa ovelhinha. Depois a gente vai cobrir com algodão. Mas primeiro a gente cobre com o sulfite. Vamos lá. Então esse cordeirinho é para lembrar da história de hoje, né? Aprendemos sobre a libertação do povo de Israel. A primeira Páscoa em que eles tiveram que fazer o quê? Tudo que Deus havia mandado, seguir as instruções do que Deus havia mandado para que eles pudessem ter o quê? A libertação, isso mesmo. Vamos lá então. Agora, jogamos aqui pra dentro, já ensinei vocês a encaparem os tubinhos, né? Ótimo! Então já tá encapado, agora a gente vai colar as patinhas. Então você vai pegar 4 cotonetes e vamos colar aqui do lado para fazer as patinhas, tá? Então vamos colar um aqui, vamos lá, vamos passar cola. Um aqui e um aqui. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente já vai deixar 2 pedacinhos de fita crepe aqui, porque a gente vai ter que colocar o cotonete em cima da cola. E colocamos aqui
a fita crepe para ajudar a segurar até secar a cola, tá? Porque se você colocar só a cola, você vai ter que deixar ele paradinho até secar. Também dá, mas demora um pouco. Todas as patinhas precisam estar tocando no chão, tá? E elas precisam ter a mesma distância aqui e aqui. Para ficar mais fácil, você pode medir, por isso que eu pedi a régua, é 1 centímetro, tá? Então você mede 1 centímetro e cola a patinha para elas ficarem a mesma distância desse lado e desse lado. Muito bem, olha, ela já ficou paradinha. E agora a gente vai pegar aquele restante de papel sulfite e vamos colocar aqui, ó. Ela tá oca, né? Vamos colocar aqui. Só no comecinho, porque nós vamos colar algodão aqui. Opa, soltou aqui, ó, a cola tá molhada. Nós vamos colocar algodão aqui para cobrir. Então, para ficar mais fácil de prender o algodão, a gente põe esse papel aqui. Não precisa encher tudo, só aqui na entradinha, tá bom? Muito bem, então agora a gente vai cobrir o corpo da nossa ovelha com algodão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar colando aqui nesses dois lados aqui. Então, você pega um pedaço de algodão, dá uma esticadinha nele assim. Daí você vem aqui e passa cola. E daí você vem com o algodãozinho aqui em cima. E agora nós vamos colar o algodão em todo o corpo dela. Como que a gente cola? A gente passa a cola assim e vem cobrindo com o algodão. Você vai abrindo assim o algodão e vem cobrindo, tá? E você faz isso em todo o corpo da sua ovelhinha. Pronto! Veja, já colamos em todos os lados. Vamos fazer agora o rostinho da nossa ovelhinha. Então você vai pegar a cartolina, tem que ser o papel mais durinho. E você vai com o molde, né, uma tampinha, alguma coisa redonda que você tenha, que você queira fazer a carinha da sua ovelha. Você vai tirar aqui essa circunferência. E agora você vai recortar. Vamos lá. E agora a gente vai fazer a orelhinha dela. A orelhinha dela é um cotonete, que eu cortei em 2. Então eu vou dobrar o cotonete aqui na metade. Faz assim, ó. E vou cortar. Ficou uma marquinha, eu vou cortar. Esses 2 cotonetes eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou passar cola. Aqui e aqui. Vou colocar os cotonetes aqui. Vou colocar eles na mesma distância. E vou colocar uma fita crepe para segurar enquanto a cola seca. Agora a gente vai fazer o rostinho dela. Ó que bonitinho o rostinho. Olha que bonitinha. Agora eu vou pegar um pedaço de algodão para fazer a parte de cima da cabecinha dela. Ó, você pega um pedaço de algodão, daí você arruma ele assim, deixa ele bem fofinho. Passa a cola aqui na parte de cima da ovelha e põe o algodão em cima. Dá uma apertadinha assim, tá? E essa carinha nós vamos colar desse lado. E estão prontas as nossas 2 ovelhinhas. Muito, muito legal! Momento interativo! E hoje nós temos uma visita muito especial. Olha aí! O que será que está acontecendo? Ah, vou te contar quem mandou essa foto linda, dessa linda garotinha, contando a história da multiplicação dos pães e dos peixes. É a Vânia, sim, a Vânia, ela é lá do interior da Bahia e ela é da igreja adventista. E olha o que tia Vânia faz, ela tem um trabalho com crianças na
casa dela. Ai, que lindo, tia Vânia! E essa foto é de uma aula que ela estava dando para as crianças na casa dela, em casa, E essa linda garotinha está contando a história bíblica. Ai, Vânia, que linda sua foto, que lindo o seu trabalho aí na Bahia. Um beijo para você, para suas crianças, para o pessoal da sua igreja. Que Deus continue abençoando esse teu trabalho de contar as histórias bíblicas em casa. Lindo, lindo! Muito obrigado pela sua participação, pela participação dessa tua ajudante Mirim, muito fofa, que já conta as histórias bíblicas. Eu amei ter vocês aqui conosco. E você, o que você está esperando? Manda sua cartinha, manda sua história, manda o seu desenho. Eu vou amar ter você comigo aqui no nosso momento interativo. Recadinho da Mara! Hoje nós ouvimos a história da primeira Páscoa, de quando o povo de Israel era escravo, de quando eles sentiam o amargo gosto da escravidão. Aprendemos sobre a tristeza que eles tinham de ser escravo, de não ter uma terra onde eles poderiam ser um povo livre. Mas Deus preparou uma terra para eles, né? Nós vimos a respeito da libertação do povo de Israel. E Deus deu instruções para eles. Nós temos que aprender que nós devemos seguir as instruções, o que Deus nos ensina. E nós vimos que eles tiveram que fazer uma ceia, e é sobre isso que nós vamos ler na Bíblia, hoje no Recadinho da Mara, onde a gente lê a palavra de Deus. Nós vamos ler sobre essa instrução que Deus deu para eles. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 11. Mãe, a Bíblia, eu tenho que abrir em Êxodo. Pede aí pra mãe. Vamos ler então. Diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, Deus disse que o povo de Israel, eles teriam que estar prontos. Isso que ele fala aqui, ó, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente, era Deus explicando para eles que eles já tinham que estar prontos para quê? Para irem embora do Egito. E Deus disse assim: esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Eles iam passar da escravidão para a liberdade. Que lindo! A primeira Páscoa fala de libertação. A primeira Páscoa nos ensina que nós devemos seguir as instruções do Senhor. Você tem aprendido coisas com Deus? Sim, não é verdade? Deus o tempo todo está nos ensinando. E no versículo de hoje nós aprendemos que nós devemos seguir o que Deus tem nos ensinado. Quando a gente faz isso, Deus nos abençoa. O povo de Israel foi muito abençoado. Até hoje eles comemoram a Páscoa para lembrar de tudo que Deus fez por eles. E assim também é na nossa vida. Nós precisamos lembrar de tudo que Deus fez por cada um de nós. Nosso programa foi lindo, não é verdade? Eu amei ter você aqui comigo nesse tempo. E quero te dizer que eu vou ficar aqui te esperando pra gente conhecer a outra Páscoa. Tem mais um cordeiro. Mas onde será que está
esse cordeiro. Sim, você sabe, né? O outro cordeiro é Jesus. Então eu fico aqui esperando você voltar pra gente fazer o nosso Bíblia e Companhia. Eu aqui, você em casa, a gente na rede super aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Tchau, Deus abençoe. Não vai perder o próximo episódio, sim. Vamos aprender sobre a palavra